Em nono lugar, vou falar do Leviatã. Em Jó, no capítulo 41, do versículo 1 ao 34, nos diz: Poderás tirar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou o prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arapões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só de vê-lo? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma à outra se chega tão perto que nem o ar passa entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta não o fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e rir-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, tende sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver, como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si, deixa uma vereda luminosa. Parece o abismo tornado em brancura de cães. Na terra, não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. O Leviatã era, sem sombra de dúvida, um grande dragão, ou monstro marinho. E a sua descrição claramente se encontra nos grandes répteis marinhos, tais como o plesiosauro, o ictossauro, ou mesmo uma serpente aquática do tipo mesossauro. As primeiras traduções do Velho Testamento sempre transliteraram a palavra hebraica Leviatã, por não ter tradução exata e correspondente nas outras línguas. Mas, infelizmente, hoje, as novas traduções modernas desta fase da apostasia da Igreja de Cristo na Terra trazem, para espanto de muitos, crocodilo no lugar de Leviatã. Tais traduções estão sem dúvida equivocadas, pois no versículo 1 nos faz menção da possibilidade de atar uma corda à sua língua. Porém, o crocodilo, tal como o jacaré, não possui uma língua solta, mas presa à parte inferior da sua boca, e logo o animal descrito mais se adequa a uma serpente do que a um crocodilo. E nos versículos 18, 19, 20, 21, 31 e 32 nos relatam que este animal tinha a capacidade de cuspir fogo. Esse facto fez com que muitas pessoas passassem a interpretar o texto de uma forma figurativa, por pensarem que não existe tal animal nos dias de hoje que cuspa fogo. Existe, contudo, um animal conhecido na natureza capaz de expelir fogo sem se queimar ele mesmo, que se chama besouro bombardeiro, ou escaravelho bombardeiro. Esse animal possui no seu interior um sistema de bolsas que é capaz de armazenar substâncias inflamáveis, como a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio, que ao entrar em contacto com o ambiente inflama. Esse besouro utiliza esse recurso para defesa e, ao observarmos, temos a impressão que o animal está expelindo fogo do seu corpo.
Esse recurso é bem eficiente na defesa do besouro, já que o produto inflamável está a uma temperatura de 100 graus centígrados e é protegido pelo uso de um inibidor natural, não prejudicando o seu portador. Essa informação não seria tão interessante se não fosse pelo facto de 3 animais chamados pré-históricos, dinossauros, terem sido encontrados com características semelhantes às do besouro bombardeiro. Tais animais são o cronossauro, o hadrossauro e o plesiosauro. Ao estudarmos a estrutura craniana do hadrossauro, constatou-se que o seu crânio possuía órgãos, bexigas e câmaras bem semelhantes às do besouro, permitindo que o hadrossauro não só criasse, mas armazenasse e lançasse produtos químicos inflamáveis para proteger-se ou atacar, sem se queimar, e portanto não prejudicando a sua vida e saúde. Esse animal pode perfeitamente ser o dragão citado nas histórias de várias civilizações e que ao longo dos anos passaram a exagerar nos relatos, colocando-o na categoria dos contos mitológicos. O que realmente sabemos é que tal animal existiu, foi relatado na Bíblia e também fez parte da criação de Deus. Se um animal pequeno pode produzir produtos químicos inflamáveis a uma temperatura de 100 graus e não se queimar, nada impede que um animal de grandes dimensões e com características igualmente semelhantes também o fizesse. No versículo 22 nos diz: no seu pescoço reside a força, adiante dele até a tristeza salta de prazer. É bem patente e notório que a força desse animal reside no pescoço. Porém, a força de um crocodilo reside na cauda e na mandíbula, e não no pescoço. Mais uma vez entendemos que tal animal não é um crocodilo ou jacaré. No versículo 29, se alguém tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A cetra não o fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas. Ri-se do brandir da lança. As características físicas do animal demonstram que ele possui uma resistência física bem superior a qualquer crocodilo, mesmo os pré-históricos já encontrados. E nós sabemos também que, ultimamente, têm sido encontrados pele de dinossauro preservada nas regiões frias do planeta. E essa pele parece uma autêntica armadura ou colete à prova de balas. No versículo 30 nos diz: debaixo de si tem conchas pontiagudas, tende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. Jó, capítulo 41, versículo 30. Sabemos que o ventre dos crocodilos é um ventre liso, que não possui escamas pontiagudas, como observamos no relato bíblico. Mas o Leviatã possuía escamas pontiagudas no ventre. E no versículo 33 e 34 nos diz: na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. Ao observarmos com atenção a descrição do tamanho do animal, percebemos que o mesmo é de grande envergadura, pois olha com desprezo tudo o que é alto. Ao contrário dos crocodilos, que dependendo da espécie podem chegar até 5 metros ou mais de comprimento, mas não de altura. Tais animais eram muito altos. Porém, todos os crocodilos são baixos e não altos, como descreve o texto bíblico. Outro detalhe interessante é sabermos que os crocodilos são animais fluviais e que habitam em rios, e o Leviatã é por seu turno uma criatura marinha, tal como nos relata Jó, capítulo 41, versículo 31. Salmo 104, no versículo 25 e no versículo 26 nos diz assim: assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Neste salmo vemos claramente a grandeza desse animal, cujo tamanho é, sem dúvida alguma, descomunal, a ponto de ser comparado a um navio. Por isso, nunca o Leviatã poderia ser um estreito e bem mais pequeno crocodilo. Em Isaías, no capítulo 27, versículo 1, nos diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. De realçar que aqui é usada também a palavra tanim, que significa dragão, para descrever o Leviatã, o qual é tido como uma serpente tortuosa. No Salmo 74, versículo 14, nos diz: fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Possivelmente este salmo e o versículo em Isaías acima citados são uma referência à extinção deste grande réptil aquático.